Ela limpava o chão daquele escritório todo dia. Ninguém perguntava o nome dela, ninguém olhava nos olhos dela, até que o dono resolveu fazer graça na frente de todos e pediu a opinião da faxineira. O que aconteceu depois provou que não se deve julgar o livro pela capa. Giovanna chegava sempre antes de todo mundo, não porque era obrigada, mas porque gostava daquele silêncio. Aquele andar inteiro vazio, sem ninguém para fingir que ela não existia. Ela passava o pano nas mesas, ajeitava as cadeiras, colocava água fresca na jarra de vidro que ficava no centro da mesa de reuniões. Cada movimento era preciso, sem pressa, sem desleixo. Ela fazia aquele trabalho com uma seriedade que muita gente ali dentro não colocava nem no próprio cargo. O escritório da Luminar Capital ocupava o último andar de um dos prédios mais imponentes da cidade. Vidro por todos os lados, vista para a skyline inteira. Móveis que custavam mais do que o salário de um ano de Giovanna. Ela conhecia cada canto daquele lugar melhor do que qualquer diretor ali dentro. Sabia onde o ar-condicionado pingava quando chovia forte. Sabia qual porta rangia se você não puxasse devagar. Sabia que a câmera do corredor esquerdo ficava travada às terças. Ela via tudo. E ninguém via ela. Quando os primeiros funcionários começaram a chegar, Giovanna já estava terminando. Ela recolhia o material, dobrava o pano com cuidado e se movia em direção ao carrinho. Ninguém dizia bom dia. Alguns desviavam levemente o corpo para não encostar no carrinho, como se ele fosse um obstáculo no meio do caminho. Giovanna não esperava cumprimento. Já tinha aprendido faz tempo que certas pessoas só enxergam quem elas decidem enxergar. Alexandre Souza entrou às 9h15. Dava para ouvir ele chegando antes de vê-lo, porque a voz dele preenchia o corredor todo. Ele vinha com Bruna do lado, os dois rindo de alguma coisa que tinha acontecido no fim de semana. Alexandre era o tipo de homem que entrava num ambiente e imediatamente reorganizava a hierarquia do lugar só com a postura. Alto, terno bem cortado, relógio que brilhava sob a luz do teto. Ele não tinha chegado a lugar nenhum por acaso, e ele sabia disso. E fazia questão que todo mundo soubesse também. Giovanna, o café tá fraco hoje, ele disse sem olhar para ela, jogando o paletó na cadeira. Ela não respondeu. Pegou o carrinho e continuou em direção à saída. Fala que eu tô brincando, ele disse para Bruna, que riu. Giovanna saiu da sala sem mudar a expressão. A reunião estava marcada para 10 horas. Era uma daquelas reuniões que definem o rumo de muita coisa. Pelo menos era o que Alexandre tinha dito na convocação. Novos aportes, análise de risco, projeção para o próximo ciclo. Sérgio Santos estaria presente e isso por si só já mudava o peso do encontro. Sérgio não era o tipo de investidor que aparecia para ouvir a apresentação bonita. Ele aparecia quando queria entender o que estava acontecendo de verdade. Giovanna voltou à sala de reuniões faltando 15 minutos para começar. Tinha esquecido de trocar o filtro do ar purificador que ficava num canto perto da janela. Era uma tarefa pequena, mas ela não gostava de deixar pendência. Enquanto trocava o filtro, os executivos foram chegando. Fábio entrou quase na mesma hora que ela, folhas na mão, expressão de quem não dormiu direito. Ele a viu, deu um aceno rápido com a cabeça. Dos poucos que faziam isso, Sérgio Santos chegou por último. Entrou sem pressa, cumprimentou todo mundo com aperto de mão firme, sentou na cadeira do canto, abriu o notebook e não disse mais nada. Giovanna estava terminando com o filtro quando sentiu os olhos dele passando por ela por um segundo a mais do que o normal. Não foi nada que qualquer outra pessoa notasse, mas ela notou. A reunião começou. Giovanna deveria ter saído, mas o filtro novo havia emperrado no encaixe e ela precisava de mais um instante. Ela ficou ali, de costas para a mesa, tentando resolver sem fazer barulho. Alexandre abriu o telão.
Gráficos, projeções, números coloridos, que contavam uma história de crescimento. Ele falava com a confiança de quem conhece o próprio discurso de cor, e o discurso era bom, dava para reconhecer isso. Bruna complementava com dados pontuais. Fábio ficou quieto a maior parte do tempo, olhando para as planilhas na sua frente com uma atenção que parecia desconfortável. Foi quando Alexandre notou que Giovanna ainda estava lá. Ele poderia ter simplesmente ignorado. Era o que normalmente acontecia. Mas tinha algo no jeito que ela estava parada, olhando de soslaio para o telão, que o incomodou de um jeito que ele não soube explicar depois. Ou talvez fosse só o humor da manhã, talvez fosse a plateia. Sérgio Santos estava ali, sério demais, e Alexandre gostava de aliviar a tensão. Dona Giovanna, ele chamou, com um sorriso no canto da boca. Ela se virou. A senhora está acompanhando a apresentação? Ele gesticulou para o telão com a caneta. O que a senhora acha desse gráfico aqui? Vale a pena investir? Bruna colocou a mão na frente da boca para esconder o riso. Alguém na outra ponta da mesa soltou uma risada baixa. Era uma piada. Todo mundo entendeu como piada, inclusive Giovanna. Ela olhou para Alexandre por um segundo. Depois olhou para o gráfico no telão. Seus olhos percorreram as linhas com uma calma que não combinava com o momento. E então ela falou. Esse pico aqui, ela disse, apontando com o queixo para a tela, não sustenta o trimestre seguinte. A base de captação caiu nos últimos 2 ciclos e o índice de liquidez está sendo maquiado pela entrada pontual de um aporte que não se repete. Se o senhor fechar esse investimento agora, vai estar comprando um número que não existe. O riso morreu. Não foi um silêncio gradual. Foi imediato, como se alguém tivesse arrancado o cabo da tomada. Alexandre ficou com a caneta suspensa no ar. Bruna parou de sorrir. Fábio levantou os olhos da planilha devagar, como quem não quer parecer que estava esperando por aquilo. Sérgio Santos não se mexeu. Mas alguma coisa no rosto dele mudou. Uma contração pequena entre as sobrancelhas, os olhos fixos em Giovanna com uma intensidade que não estava ali 1 minuto antes. Alexandre se recuperou rápido. Ele era bom nisso. Uau! Ele disse com um sorriso forçado. A dona Giovanna entende de mercado financeiro. Ele olhou para os lados, buscando cumplicidade. A gente está contratando errado, gente. Algumas risadas voltaram, mais tímidas dessa vez. Giovanna não respondeu. Pegou o material do filtro, colocou no carrinho e caminhou em direção à porta com a mesma calma de sempre. Sem pressa, sem raiva visível, sem nenhuma necessidade de ter a última palavra. A porta se fechou atrás dela com um clique suave e foi aí que Fábio percebeu. Não o que ela tinha dito, embora aquilo também estivesse martelando na cabeça dele. Foi outra coisa. Foi o jeito que Sérgio Santos ficou olhando para a porta fechada por tempo demais. Como alguém que reconhece alguma coisa que não esperava encontrar ali. Fábio olhou para os números na planilha à sua frente. Depois olhou para o gráfico no telão. Depois fechou o notebook devagar. Ela estava certa. Fábio não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou sentado na mesa do quarto com o notebook aberto, os mesmos gráficos da reunião na tela e uma xícara de café que esfriou sem que ele tocasse. Tinha uma coisa que ele não conseguia tirar da cabeça. Não era a humilhação que Alexandre tinha feito, não era o silêncio constrangedor que tomou a sala. Era aquilo que Giovanna tinha dito com tanta precisão, com tanta naturalidade, como quem lê a hora num relógio. Sem hesitar, sem se enrolar numa palavra sequer, ele abriu as planilhas, colocou os números lado a lado. Foi linha por linha, coluna por coluna, durante horas. E quanto mais ele olhava, mais a sensação ia crescendo no peito dele. Aquela sensação ruim de quando você descobre que algo que parecia sólido tem uma rachadura escondida embaixo da superfície. Ela estava certa. Não parcialmente, completamente. O pico no gráfico era real, mas a sustentação dele não era. O aporte que segurava aquele número era pontual.
Uma entrada que não se repetiria no ciclo seguinte, e alguém tinha construído a projeção como se ela fosse permanente. Quem tinha feito aquilo sabia exatamente o que estava fazendo. E quem tinha visto aquilo numa fração de segundo, de longe, sem ter acesso a nenhum documento, era uma mulher que limpava o chão daquele escritório todo dia. Fábio fechou o notebook às 2 da manhã e ficou olhando para o teto. Na manhã seguinte, ele chegou cedo. Giovanna já estava no corredor com o carrinho, passando o pano no chão perto da copa. Fábio parou na frente dela. "Bom dia", ele disse. Ela levantou os olhos. "Bom dia." Ele ficou parado por um segundo, como quem ensaiou uma fala e na hora esqueceu a primeira palavra. "O que a senhora disse ontem na reunião?" "Eu não disse nada de importante", ela respondeu antes que ele terminasse. Voltou a passar o pano. "O senhor vai querer café?" "Giovanna." A voz dele saiu mais firme do que ele pretendia. Ela parou. "Eu fiz as contas a noite toda. A senhora estava certa. Em tudo." Ela não respondeu de imediato. Torceu o pano sobre o balde com calma, como se estivesse pesando cada palavra antes de escolher alguma. Depois olhou para ele com uma expressão que não era surpresa, não era orgulho, não era nada que Fábio soubesse nomear direito. "Às vezes a gente enxerga melhor de longe", ela disse, e empurrou o carrinho em direção ao corredor seguinte. Fábio ficou parado no mesmo lugar por um bom tempo. Mais tarde, naquele dia, ele bateu na porta de Alexandre. O escritório do dono da Luminar Capital era grande, com janelas do chão ao teto e uma mesa que parecia ter sido escolhida para intimidar quem sentasse do outro lado. Alexandre estava ao telefone, mas fez sinal para Fábio entrar e sentar. Quando desligou, olhou para as folhas que Fábio tinha colocado sobre a mesa. "O que é isso?" "É a análise do gráfico que foi apresentado ontem", Fábio disse. "Eu revisei os números e encontrei uma inconsistência séria. A projeção do próximo trimestre está baseada num aporte que não para." Alexandre juntou as folhas e empurrou de volta na direção de Fábio sem olhar. "Você está me trazendo isso por causa do que aconteceu ontem?" "Eu estou trazendo porque os números não fecham. Os números foram revisados pela Bruna, pela equipe inteira." Alexandre se recostou na cadeira. "Você tem quantos meses de casa, Fábio?" 7. 7 meses. Ele repetiu devagar, como se o número dissesse tudo o que precisava ser dito. "E você está me dizendo que a equipe inteira errou e você acertou." Fez uma pausa. "Por causa do que uma faxineira falou numa reunião." Fábio não desviou o olhar. "Eu estou dizendo que os números merecem uma segunda revisão antes da reunião com os investidores." Alexandre ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu, mas era o tipo de sorriso que não tinha nenhum calor. "Você é um bom profissional, Fábio. Não estraga isso." Pegou o telefone de volta. "Pode fechar a porta na saída." Fábio saiu e quase colidiu com Bruna no corredor. Ela devia ter estado perto da porta. Pela expressão dela, provavelmente tinha ouvido boa parte da conversa. Ela segurou o braço dele com leveza, mas com firmeza suficiente para deixar claro que não era um gesto casual. "Você é inteligente", ela disse baixo. "Então age com inteligência. Não mexa naquilo." "Por quê?" Os olhos dela percorreram o corredor dos dois lados. "Porque tem coisa aqui dentro que você não conhece ainda. E enquanto você não conhece, o melhor que você pode fazer é trabalhar, entregar resultado e não criar problema onde não foi chamado." Ela soltou o braço dele. "Entendeu?" Ele entendeu, mas não da forma que ela queria. Naquela tarde, Fábio começou a procurar. Não nos sistemas da empresa, porque ele sabia que ali deixaria rastro. Ele foi por fora. Buscas em bases públicas, registros de empresas, histórico de movimentações societárias, que eram informação aberta se você soubesse onde olhar. Ele não sabia exatamente o que estava procurando. Só sabia que alguma coisa não estava certa. E que a pessoa que tinha visto isso primeiro passava os dias limpando janela no último andar de um prédio de vidro.
foi quando ele começou a procurar por Giovanna. O nome dela aparecia normalmente nos registros de funcionário. Endereço, data de admissão, histórico sem nenhuma ocorrência. Tudo simples, tudo correto. Mas quando ele tentou ir um pouco mais atrás, antes da admissão, as coisas ficavam estranhas. Não havia nada de errado exatamente. Era mais uma ausência. Como se a vida de Giovanna tivesse começado do zero em determinado ponto, e tudo que existia antes tivesse sido cuidadosamente apagado. Esse tipo de coisa não acontece por acidente. Fábio ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois, fez uma busca diferente, não pelo nome dela, pelo rosto. Tinha uma foto no crachá da empresa, uma foto pequena e com iluminação ruim, mas suficiente. Ele rodou a imagem numa ferramenta de busca e esperou. O resultado demorou alguns segundos. Quando apareceu, Fábio se inclinou para a frente devagar, como se precisasse ter certeza que estava lendo certo. Era uma matéria antiga, de um veículo especializado em mercado financeiro. A foto era dela, mais jovem, com uma expressão completamente diferente, o tipo de expressão de quem ainda não tinha aprendido a se tornar invisível. O título da matéria dizia alguma coisa sobre uma das analistas mais promissoras do setor. O texto elogiava a capacidade dela de identificar padrões onde ninguém mais enxergava. Fábio não conseguiu terminar de ler. Porque no parágrafo seguinte, a matéria mencionava o nome da empresa onde ela trabalhava naquela época. E esse nome ele conhecia. Todo mundo na Luminar Capital conhecia. Estava na história da empresa, na biografia de Alexandre Souza, nos quadros que ficavam pendurados no corredor de entrada. Era o nome da empresa que o pai de Alexandre tinha fundado décadas atrás. A empresa que tinha dado origem a tudo que existia ali. Fábio fechou o notebook, ficou olhando para as próprias mãos por um momento. Giovanna não estava ali por acaso. E, de repente, aquele caderno velho que ela carregava no armário do vestiário ganhou um peso completamente diferente. Fábio não fechou o notebook naquela noite. Ficou olhando para aquela matéria antiga por tanto tempo que as letras começaram a perder o formato. Ele leu 3 vezes. 4. Tentou encontrar algum erro, alguma coincidência que explicasse de forma simples o que estava na tela. Mas não tinha explicação simples. A mulher da foto era Giovanna, mais jovem, com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela. Uma expressão aberta, segura, de quem ainda não tinha aprendido que o mundo podia te retirar tudo sem avisar. E o nome da empresa no texto era o mesmo que estava gravado na placa dourada do corredor de entrada da Luminar Capital. Ele dormiu 2 horas. Chegou ao escritório antes de todo mundo, exceto ela. Giovanna estava no corredor do 3º andar quando ele a encontrou. Ela empurrava o carrinho devagar, com aquele movimento de sempre, aquela cadência que parecia ter sido calibrada para ocupar o mínimo de espaço possível. Fábio caminhou até ela e parou na frente do carrinho. Ela ergueu os olhos. "Eu preciso conversar com a senhora", ele disse, "de verdade dessa vez." Giovanna olhou para os 2 lados do corredor. Estava vazio. Ela encostou o carrinho na parede e cruzou os braços, não com hostilidade, mas com a postura de quem já sabe o que vem a seguir e decidiu enfrentar de pé. "Eu vi a matéria", ele disse. Ela não piscou. "A senhora trabalhou no setor financeiro. Era analista, uma das melhores, pelo que o texto dizia." Ele fez uma pausa. "E a empresa onde a senhora trabalhava tem ligação direta com a Luminar." Giovanna ficou em silêncio por um momento longo. Lá embaixo, na rua, um carro buzinou. O ar-condicionado do corredor zumbiu. Ela olhou para o chão por um segundo, só um segundo. E nesse segundo, Fábio viu alguma coisa passar pelo rosto dela. Não era medo. Era algo mais fundo que medo. Era o tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de anos carregando um peso que ninguém mais enxerga. "Quanto tempo a senhora está aqui dentro?" ele perguntou baixo. 8 meses, ela respondeu.
8 meses limpando o andar onde tudo começou. Ela não confirmou nem negou, mas também não desviou o olhar. Por quê? Ele perguntou. Giovanna descruzou os braços, pegou o carrinho de volta. E então, sem olhar para ele, disse numa voz tão baixa que ele precisou se inclinar para ouvir. Porque tem coisa que só você mesmo pode resolver. E para resolver, você precisa estar perto. Ela empurrou o carrinho e seguiu pelo corredor. Fábio ficou parado no mesmo lugar por um longo tempo e foi nesse momento que ele tomou uma decisão. Ele não sabia ainda o tamanho do que estava no meio, mas sabia que não conseguiria fingir que não tinha visto. Alguns erros a gente comete por ignorância. Esse não seria um deles. A história de Giovanna não começou naquele corredor. Começou muito antes, numa cidade diferente, num tempo em que ela ainda acreditava que competência era proteção suficiente. Ela tinha entrado no mercado financeiro mais jovem do que a maioria. Não por indicação, não por família, não por nenhuma das portas que costumam se abrir para quem já nasce do lado certo. Ela entrou pela porta da frente, com currículo, com nota, com uma capacidade de leitura analítica que os próprios avaliadores comentavam entre si depois que ela saía da sala. Tinha algo no jeito que ela enxergava números que não era só técnica, era intuição treinada. Era a capacidade de sentir o que os dados estavam tentando esconder. Em poucos anos, ela era referência. O nome dela circulava em reuniões onde ela nem estava presente. Ela foi contratada pela Souza N Associados, a empresa que o pai de Alexandre tinha construído com décadas de trabalho e que era, naquela época, uma das mais sólidas do setor. Por um tempo, foi o melhor período da vida dela. Ela conheceu o pai do filho dela ali dentro. Construiu uma vida, comprou um apartamento pequeno, mobiliou com cuidado, plantou uma samambaia na varanda que ela regava toda manhã antes de sair. São os detalhes que a gente lembra quando tudo desmorona. A samambaia, o cheiro do café de domingo, a sensação de acordar e saber que você construiu aquilo com as próprias mãos. Então, veio o dia que mudou tudo. Ela encontrou uma inconsistência nos relatórios internos. Não era pequena. Era o tipo de irregularidade que, se exposta, derrubaria nomes importantes e abriria investigações que ninguém dentro daquela empresa queria. Ela documentou tudo. Levou para o superior imediato com a certeza de quem está fazendo a coisa certa. 3 semanas depois, ela foi chamada numa sala. Do outro lado da mesa não estava o superior dela. Eram advogados. E eles tinham uma pasta com documentos que a acusavam de ser ela a responsável pelas irregularidades que ela mesma tinha reportado. Alguém tinha trabalhado rápido e com precisão cirúrgica. Os documentos eram convincentes. As assinaturas pareciam dela. Os registros de acesso tinham o login dela. Ela foi desligada naquele mesmo dia. O processo que se seguiu durou meses. Ela gastou tudo que tinha em defesa jurídica. Perdeu. A reputação foi destruída de uma forma tão completa que o nome dela virou sinônimo de desonestidade num setor onde reputação é tudo. Nenhuma empresa do ramo abriu a porta para ela. Nenhuma indicação. Nenhuma segunda chance. O pai do filho dela foi embora 6 meses depois. Disse que não aguentava a pressão. Deixou ela sozinha com uma criança pequena, um apartamento com aluguel atrasado e um nome que ninguém queria ouvir. Foi então que Giovanna aprendeu a ser invisível. Não por fraqueza, por estratégia. Ela entendeu que o mundo que ela conhecia tinha fechado todas as portas, mas que as portas dos fundos ainda existiam. Ela aceitou qualquer trabalho, limpeza, serviços gerais, auxiliar em pequenas empresas. Criou o filho com o que tinha. Não pediu ajuda de ninguém que pudesse usar aquilo contra ela depois. E em cada lugar onde trabalhou, ela continuou fazendo o que sempre soube fazer: observar, ler os números que apareciam por acaso, nas telas que ninguém achava que ela estava vendo,
nos documentos esquecidos sobre as mesas que ela limpava. O filho cresceu, vendo a mãe acordar cedo, trabalhar o dia todo e estudar à noite. Quando ele tinha idade suficiente para entender, ela contou tudo. Não com raiva, com clareza. E ele ouviu cada palavra com uma atenção que ela reconheceu porque era igual à dela. Ele escolheu direito. Naquela mesma noite, o telefone de Giovanna tocou enquanto ela preparava o jantar. Era ele. Mãe! A voz do filho tinha aquela mistura de preocupação e firmeza que ela tinha ajudado a construir. Como foi hoje? Normal, ela disse. Mãe. Ela largou a colher na beira do fogão. Ficou olhando para a chama por um instante. Um dos gerentes me encontrou. Ele viu a matéria. Silêncio do outro lado. Ele é de confiança? O filho perguntou. Ainda não sei, mas ele não foi para Alexandre. Ela pegou a colher de volta. Isso já diz alguma coisa. Quanto tempo você ainda precisa? Giovanna olhou para o caderno que estava aberto na mesa da cozinha. Páginas cobertas de números, nomes, datas, conexões que ela tinha construído em 8 meses de silêncio e atenção. Cada dado retirado de conversas que aconteciam perto dela, como se ela não estivesse ali. Cada número que aparecia em telas viradas para ela por descuido. Cada nome mencionado em voz alta por pessoas que nunca imaginaram que a faxineira estava ouvindo. Pouco tempo, ela disse. Já está quase completo. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu sei. A voz dela ficou mais suave. Mas eu precisava fazer desse jeito, entende? Do meu jeito. O filho ficou quieto por um momento, depois disse. Eu tô aqui quando você precisar. Eu sei que tá. Ela fechou os olhos por um segundo. Dorme, filho. Ela desligou. Ficou parada na cozinha por um tempo, com o telefone na mão e o jantar esquecendo no fogão. Na parede da sala havia uma foto emoldurada. Ela e o filho quando ele tinha uns 6 anos. Ela estava agachada do lado dele, os dois olhando para a câmera, e mesmo na foto, mesmo naquele tempo que foi um dos mais duros da vida dela, ela estava sorrindo de um jeito real. O tipo de sorriso que não precisa de motivo grande para existir, só precisa daquela pessoa do lado. Ela ficou olhando para aquela foto por um longo tempo. E então algo aconteceu que ela não esperava. Uma lágrima, só uma. Escorreu pelo lado do rosto dela em silêncio, sem que ela fizesse nenhum movimento para enxugá-la. Não era tristeza, exatamente. Era o peso de tudo que tinha sido carregado por tempo demais, finalmente encontrando uma fresta por onde sair. Era o cansaço real de anos, sendo invisível por escolha, de engolir cada olhar de desprezo, cada piada, cada gesto de quem achava que ela não entendia nada, quando ela entendia tudo. Mais do que todos eles juntos. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, voltou para o fogão. Ainda não era hora de parar. Na manhã seguinte, Giovanna chegou ao escritório como sempre, antes de todo mundo. Silenciosa, precisa, invisível. Mas quando passou pela sala de reuniões e viu o gráfico ainda projetado na tela, esquecido do dia anterior, ela parou por um instante, olhou para os números e, pela primeira vez em 8 meses, permitiu-se sorrir. Porque o que ela tinha naquele caderno era suficiente, e o momento estava chegando mais rápido do que Alexandre Souza imaginava. O que ele não sabia era que Sérgio Santos tinha mandado uma mensagem para ela na noite anterior. 3 palavras apenas. Estou pronto, pode avançar. O relatório chegou numa manhã comum. Sem aviso, sem drama, sem nenhum sinal externo de que aquelas páginas iam mudar o rumo de tudo. Era um documento como tantos outros que circulavam pela Luminar Capital, cheio de números, gráficos e linguagem técnica que a maioria dos funcionários folheava sem ler de verdade. Mas dessa vez era diferente, porque dessa vez os números não podiam ser ignorados. Fábio recebeu a cópia às 8 da manhã. Leu na primeira vez com atenção. Leu na segunda vez com o estômago contraído. Na terceira vez, ele já não estava mais lendo. Estava confirmando o que Giovanna tinha dito naquela reunião. De longe, sem documento nenhum na mão,
com uma precisão que agora parecia quase sobrenatural. A projeção estava errada, não por descuido, por construção. Alguém tinha montado aqueles números com a intenção específica de mostrar uma solidez que não existia. E os investidores principais da empresa estavam prestes a tomar uma decisão de aporte com base nessa mentira. Fábio ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois fechou a porta do seu escritório e ligou para Sérgio Santos. A ligação atendeu no segundo toque. "Eu vi o relatório", Fábio disse. "Eu também", Sérgio respondeu. A voz dele era calma, do tipo de calma que não vem de quem está tranquilo, mas de quem já esperava por aquilo. "Você consegue documentar as inconsistências?" "Já comecei." "Então continua, e não fala com mais ninguém dentro da empresa antes de falar comigo." Uma pausa. "Mais ninguém, Fábio." A ligação encerrou. Fábio ficou com o telefone na mão por um momento. Depois, abriu uma pasta nova no computador e começou a trabalhar. Alexandre Souza descobriu o problema 2 horas depois, não pelo relatório. Descobriu porque um dos investidores ligou diretamente para ele com uma pergunta que não deveria existir naquele estágio da negociação. Uma pergunta sobre liquidez, sobre sustentação real do aporte, sobre números que estavam, nas palavras do investidor, gerando desconforto em alguns membros do conselho. Alexandre desligou a chamada e ficou parado na frente da janela do seu escritório, olhando para a cidade lá embaixo. Seus projetos, sua empresa, seu nome, tudo que ele tinha construído e tudo que ele achava que conhecia estava começando a parecer diferente com aquela luz. Ele chamou Bruna. Ela entrou com uma expressão que ele não reconheceu imediatamente. Depois reconheceu. Era a expressão de quem já sabia e estava há tempo esperando a conversa chegar. "O que está acontecendo com os números?" Ele perguntou direto. "É uma distorção pontual", ela disse. "Já estamos corrigindo. Distorção pontual não faz investidor ligar para questionar liquidez." Bruna cruzou os braços. "Alexandre, isso é algo que..." "Bruna." A voz dele endureceu. "O que está acontecendo com os números?" Ela ficou em silêncio por um segundo longo demais. E nesse segundo, Alexandre viu alguma coisa nos olhos dela que nunca tinha visto em todos os anos que trabalharam juntos. Não era preocupação, era cálculo. Ela estava calculando o que podia dizer e o que precisava segurar. E foi nesse momento que ele entendeu que o problema era maior do que uma distorção pontual. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a assistente bateu na porta. Sérgio Santos havia chegado e estava pedindo uma reunião imediata. Não era uma reunião marcada, não era uma visita de cortesia. Sérgio Santos tinha aparecido sem avisar, com 2 assessores e uma expressão que não abria espaço para adiamento. Alexandre olhou para Bruna. Ela desviou o olhar. "Manda ele entrar", Alexandre disse. A sala de reuniões encheu em 15 minutos. Sérgio Santos sentou na mesma cadeira de sempre, no canto, com o notebook aberto. Os assessores dele ficaram em pé, próximos à parede. Bruna entrou depois de todo mundo e escolheu um lugar longe de Sérgio. Fábio foi o último a entrar, com uma pasta fina que ele colocou na mesa sem fazer barulho. Alexandre ficou na cabeceira, olhou para cada rosto na sala, depois falou: "Alguém me explica o que está acontecendo de verdade." Sérgio Santos fechou o notebook. "Eu explico." Ele não levantou a voz, nunca levantava. Ao longo dos últimos 3 ciclos financeiros, os relatórios da Luminar Capital apresentaram um padrão de sustentação artificial de indicadores. O mecanismo usado foi a entrada recorrente de um aporte externo que foi contabilizado como receita operacional. Ele pausou. Esse aporte não é receita operacional, é uma movimentação vinculada a uma conta societária que não aparece no organograma oficial da empresa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores daquela sala. Uma conta societária oculta. Alexandre repetiu devagar, com um titular. Sérgio abriu o notebook de volta e virou a tela na direção de Alexandre. Alexandre leu o nome.
Leu de novo. A cor foi saindo do rosto dele de forma gradual, como água escorrendo de um copo com fissura no fundo. Porque o nome que estava naquela tela não era de um desconhecido, não era de alguém de fora. Era de alguém que tinha assento naquela empresa há anos, alguém que ele considerava parte da estrutura, parte da base, alguém em quem ele tinha confiado sem questionar, porque nunca imaginou que precisaria questionar. Ele ergueu os olhos e olhou diretamente para Bruna. Ela não desviou dessa vez, mas o queixo dela endureceu de um jeito que confirmou tudo, sem que uma palavra fosse dita. "Chama a Giovanna", Alexandre disse. Todo mundo na sala parou. Fábio ergueu os olhos. Um dos assessores de Sérgio trocou um olhar rápido com o outro. Bruna abriu a boca e fechou sem emitir som. "Alexandre", ela começou. "Eu disse, chama a Giovanna." A voz dele não tinha raiva. Tinha algo pior que raiva. Tinha a clareza fria de quem acabou de entender que foi o único na sala que não sabia o que estava acontecendo. Agora, Giovanna estava no vestiário quando a assistente de Alexandre apareceu na porta. Ela ouviu o recado sem mudar a expressão. Abriu o armário, pegou o caderno, colocou debaixo do braço, fechou o armário com cuidado e seguiu pelo corredor em direção à sala de reuniões com a mesma calma com que tinha entrado naquele prédio 8 meses atrás. Do lado de fora da sala, ela parou por um segundo. Respirou fundo. Não de medo. Era o tipo de respiração de quem está prestes a cruzar uma linha que levou anos para chegar até ali e sabe que, depois de cruzar, não tem mais volta. Era a respiração de quem está pronto. Ela abriu a porta. A sala inteira virou para ela ao mesmo tempo. Alexandre na cabeceira, Sérgio no canto, Fábio com a pasta na frente, os assessores encostados na parede. E Bruna, no lado oposto, com uma expressão que tentava ser indiferente e não conseguia. Giovanna caminhou até a mesa sem pressa, puxou uma cadeira e sentou. Colocou o caderno sobre a mesa. Alexandre olhou para o caderno. Olhou para ela. "Você sabe o que está acontecendo nessa empresa?" Não era pergunta. "Sei", ela respondeu. "Há quanto tempo?" "Desde o 3º mês." Ela abriu o caderno na primeira página. "Mas eu precisava ter tudo. Não queria chegar aqui com metade." Alexandre olhou para aquelas páginas cobertas de números e anotações e ficou em silêncio. Sérgio Santos se inclinou levemente para a frente. Fábio apertou a pasta com as mãos sem perceber. E Bruna, pela primeira vez em toda aquela história, pareceu genuinamente com medo. Giovanna passou a mão sobre a primeira página do caderno. Olhou para Alexandre com uma calma que nenhuma pessoa naquela sala conseguia imitar. E começou a falar. Giovanna abriu o caderno na primeira página e não olhou para mais ninguém na sala além de Alexandre. Não porque estava ignorando os outros, mas porque sabia, com a precisão de quem planejou cada detalhe daquele momento, que Alexandre Souza era a pessoa que precisava ouvir cada palavra do que estava prestes a ser dito. Não Sérgio, não Fábio, não os assessores encostados na parede. Era ele, o homem que tinha herdado uma empresa construída sobre uma injustiça e nunca parou para perguntar de onde vinha a fundação. "Eu vou começar pelo começo", ela disse. A voz era firme, sem raiva, sem triunfo. Era a voz de alguém que ensaiou aquele momento não para se vingar, mas para finalmente ser ouvida. E o começo não é agora. O começo é de muito tempo atrás. A sala ficou completamente quieta. Giovanna virou a primeira página. Ali estavam os primeiros registros que ela tinha coletado, escritos à mão com aquela letra pequena e precisa que Fábio tinha visto de longe sem conseguir decifrar. Ela apontou para o primeiro bloco de números, sem precisar explicar o que eram. Qualquer pessoa com conhecimento básico de mercado financeiro entenderia. Nos últimos 3 ciclos, a Luminar Capital apresentou índices de liquidez que não correspondem à operação real da empresa. Ela pausou.
A diferença entre o que os relatórios mostram e o que de fato existe foi coberta por movimentações feitas a partir de uma conta que não aparece em nenhum documento oficial. Alexandre não se mexeu. Essa conta, Giovanna continuou, tem histórico de movimentação que eu consegui rastrear ao longo dos 8 meses em que trabalhei aqui. Não é uma estrutura nova. Ela existe há muito mais tempo do que os 3 ciclos afetados. Ela virou outra página. E o titular dessa conta não é um desconhecido. Ela deslizou o caderno sobre a mesa na direção de Alexandre. Ele olhou para o nome escrito ali. Depois ergueu os olhos para Bruna. Bruna estava com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de pressão. Ela não olhou para Alexandre. Ficou com os olhos fixos no caderno, como se estivesse calculando a distância entre ela e a saída. Bruna. A voz de Alexandre saiu diferente de tudo que ele tinha produzido naquela sala até então. Sem autoridade, sem performance. Era a voz simples de um homem tentando entender. Desde quando? Ela não respondeu. Eu preciso que você responda. Alexandre, isso é mais complexo do que parece e eu precisaria de um contexto adequado para... Desde quando, Bruna? O silêncio dela foi a resposta mais completa que qualquer palavra poderia ter dado. Sérgio Santos se levantou da cadeira devagar. Caminhou até a janela, ficou de costas para a sala por um momento, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou, a expressão dele tinha mudado. Não era mais a frieza calculada do investidor. Era algo mais pessoal. Giovanna, ele disse. Pode continuar. Ela continuou. Página por página, número por número, ela foi construindo uma narrativa que não deixava brecha para interpretação. Cada dado tinha origem rastreável. Cada movimentação tinha data, valor e destino. Ela tinha passado 8 meses coletando fragmentos que sozinhos não significavam nada, mas juntos formavam um quadro completo e irrefutável. No 10º minuto, um dos assessores de Sérgio abriu o próprio notebook e começou a digitar em silêncio. No 15º minuto, Fábio percebeu que estava com a respiração presa e precisou se lembrar de soltar o ar. No 20º minuto, Bruna tentou falar. Esses dados foram obtidos de forma irregular, ela disse com uma firmeza que soou ensaiada. Ela não tinha autorização para acessar nenhuma informação financeira da empresa. Isso invalida qualquer... Eu não acessei nenhum sistema, Giovanna disse, sem levantar a voz. Tudo que está nesse caderno veio de conversas que aconteceram na minha presença, de telas que ficaram abertas, de documentos deixados sobre mesas que eu precisava limpar. Ela olhou para Bruna com uma calma que era mais contundente do que qualquer confronto direto poderia ser. As pessoas falam muito perto de quem acham que não entende nada. A sala ficou em silêncio novamente. Bruna abriu a boca, fechou, e pela primeira vez em toda aquela história não encontrou o próximo movimento. Foi então que Sérgio Santos caminhou até a cabeceira da mesa. Ficou ao lado de Giovanna, não na frente, não acima, mas ao lado, como alguém que está declarando uma posição sem precisar de discurso. Ele olhou para Alexandre. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse. Sobre ela e sobre o que aconteceu anos atrás. Alexandre ouviu tudo. Sérgio contou com a precisão de quem guardou aquela história por tempo demais, esperando o momento certo para colocá-la em palavras. Ele contou sobre a analista que tinha entrado na Souza em Associados com um talento que todo mundo reconhecia, sobre as irregularidades que ela tinha descoberto e reportado, sobre os documentos falsos que apareceram depois, sobre o processo que destruiu a carreira dela com uma velocidade que, para quem entendia do setor, só era possível com a ajuda de alguém de dentro. Eu era investidor associado na época, Sérgio disse. Eu vi o que aconteceu. E eu soube que era mentira desde o primeiro dia. Ele pausou. Mas eu era novo, não tinha peso suficiente para mudar o resultado e as pessoas que tinham interesse em destruir a reputação dela tinham muito mais influência do que eu.
Alexandre ficou olhando para Sérgio por um longo momento. Meu pai sabia? Sérgio não respondeu de imediato. E a demora já era uma resposta. Ele sabia, Alexandre repetiu. Não era pergunta dessa vez. Ele não foi quem montou a armadilha. Sérgio disse com cuidado. Mas ele sabia que ela era inocente e deixou o processo seguir, porque interromper teria custado caro demais para alguns sócios que ele não queria enfrentar naquele momento. Alexandre se levantou da cadeira. Caminhou até a janela, o mesmo lugar onde Sérgio tinha ficado minutos antes. Ficou olhando para fora com as mãos no bolso, as costas para a sala. Ninguém disse nada, ninguém se mexeu. Fábio olhou para Giovana. Ela estava com os olhos fixos no caderno aberto, a mão espalmada sobre as páginas. E havia no rosto dela uma expressão que ele demorou um instante para identificar. Não era satisfação, não era alívio, era algo mais quieto. Era o rosto de alguém que finalmente colocou um peso no chão depois de carregar sozinho por tempo demais. Foi Bruna quem quebrou o silêncio. Isso tudo é muito emocionante, ela disse, e o tom dela tentava soar irônico, mas saiu apenas tenso. Mas o que ela tem são anotações em caderno, sem acesso autorizado, sem assinatura, sem validade jurídica nenhuma. Nenhum processo vai se sustentar em... Bruna. A voz veio de Alexandre, de costas para a sala, olhando pela janela. Para. Ela parou. Ele virou devagar. O rosto dele estava diferente. Não era mais o homem que tinha entrado naquela sala 2 horas antes. Era alguém que tinha recebido informações que reorganizavam a própria história, a própria identidade, o próprio nome. E estava tentando, em tempo real, decidir o que fazer com isso. Os documentos que você tentou retirar na semana passada, ele disse para Bruna. Onde estão? Ela piscou. Eu não sei do que você está falando. Fábio viu. Alexandre olhou para Fábio. Você tem registro? Fábio abriu a pasta que estava na sua frente. Colocou 3 folhas sobre a mesa. Prints de câmera, horário marcado no canto, imagem nítida o suficiente para não deixar dúvida sobre quem era a pessoa no corredor e o que ela carregava. Bruna olhou para as imagens. A compostura dela foi embora de uma vez, como uma máscara que cai sem avisar. Ela se levantou da cadeira, mas um dos assessores de Sérgio se moveu sutilmente para próximo da porta, não bloqueando, mas presente o suficiente para deixar claro que sair dali de forma abrupta seria uma escolha ruim. Eu tenho um advogado, ela disse. Você vai precisar, Sérgio respondeu. O que aconteceu na hora seguinte foi conduzido pelos assessores de Sérgio com uma eficiência que deixou claro que aquela visita não tinha sido improvisada. Documentos foram solicitados, registros foram bloqueados, o departamento jurídico foi acionado. Bruna saiu da sala acompanhada, sem dizer mais nada. A sala foi esvaziando devagar, até restar apenas Alexandre, Giovana, Sérgio e Fábio. Alexandre ficou olhando para o caderno de Giovana, que ainda estava aberto sobre a mesa. Depois olhou para ela. Por que você não foi direto às autoridades? Ele perguntou. Com tudo isso que você tinha, você podia ter ido direto. Giovana fechou o caderno com cuidado. Passou a mão sobre a capa por um momento antes de responder. Porque a autoridade resolve o presente, ela disse. Mas eu precisava que o passado também fosse visto. Ela ergueu os olhos para ele. Por você. Alexandre não entendeu de imediato. Ficou olhando para ela tentando encontrar o significado exato daquelas palavras. E quando encontrou, alguma coisa no rosto dele mudou de um jeito que não tinha mais como desfazer. Ele entendeu que ela não tinha feito aquilo para destruir a Luminar Capital. Não tinha feito para se vingar. Não tinha feito nem para limpar o próprio nome, embora esse fosse um resultado natural. Ela tinha feito porque queria que o filho daquele homem soubesse a verdade. Queria olhar nos olhos de Alexandre Souza e ver o momento em que ele entendesse o que tinha sido feito em nome da família dele. Não para que ele carregasse culpa,
mas para que ninguém mais carregasse aquela injustiça em silêncio. Alexandre abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Eu não sei o que dizer, ele admitiu. Eu sei, Giovanna respondeu. Levantou da cadeira, pegou o caderno e caminhou em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Sem se virar, disse: quando souber, eu vou estar ouvindo. Ela saiu. E a porta se fechou com o mesmo clique suave de sempre. Giovanna foi direto para o vestiário. Fechou a porta, sentou no banco de madeira entre os armários e ficou parada por um longo momento com o caderno no colo. O prédio inteiro continuava funcionando lá fora. Telefones tocando, passos no corredor, o zumbido constante do ar-condicionado que ela conhecia melhor do que qualquer pessoa naquele andar. Tudo igual, tudo completamente diferente. Ela abriu o armário e olhou para o interior. Havia um jaleco dobrado, um par de luvas, um spray de limpeza pela metade e uma foto pequena presa com fita adesiva na parte de dentro da porta. Era a mesma foto da parede da sua casa. Ela e o filho, ele com uns 6 anos, os dois olhando para a câmera. Ela tinha colocado ali no primeiro dia de trabalho, antes mesmo de conhecer o layout do andar, antes de saber o nome de qualquer executivo daquele lugar, como âncora, como lembrança do motivo. Ela ficou olhando para a foto por um tempo, depois pegou o telefone e ligou. Ele atendeu antes do segundo toque. Mãe, acabou, ela disse. Do outro lado da linha, silêncio. Depois um som baixo que ela reconheceu porque tinha ouvido poucas vezes na vida, apenas nos momentos em que ele deixava a armadura cair. Era o filho dela segurando o choro. Acabou como? Ele perguntou, a voz controlada, mas com aquela fresta que não fechava completamente. Do jeito que precisava acabar. Ela encostou a cabeça na porta do armário. Ela foi retirada da sala. Os documentos foram bloqueados. Sérgio cuidou do resto. E Alexandre, Giovanna demorou 1 segundo. Ele soube tudo. Como ele reagiu? Como alguém que recebeu uma verdade que não pediu e não sabe ainda o que fazer com ela. Ela fechou os olhos, mas ele ouviu. Até o fim. E isso já é mais do que eu esperava. O filho ficou quieto por um momento. Eu tô descendo. Você não precisa. Eu tô descendo, mãe. Ela não respondeu, mas também não disse não. Alexandre Souza ficou na sala de reuniões depois que todo mundo saiu. Sérgio tinha ido com os assessores para o departamento jurídico. Fábio tinha voltado para a mesa com uma expressão de quem ainda estava processando tudo. A sala tinha sido esvaziada dos documentos, dos notebooks, das pastas, mas ainda carregava o peso do que tinha acontecido ali. Alexandre ficou sentado na cabeceira, olhando para o lugar onde Giovanna tinha sentado. Ele ficou pensando no pai. Não era a primeira vez que ele questionava certas escolhas que tinham marcado a trajetória da família, mas sempre tinha conseguido separar as coisas, colocar em compartimentos, encontrar justificativas que tornavam tudo mais palatável. Era o jeito mais fácil de carregar um legado pesado. Você não questiona a fundação, porque questionar a fundação significa questionar tudo que foi construído em cima dela. Mas agora a fundação estava ali, exposta, e ele não tinha mais como fingir que não via. Uma mulher tinha perdido a carreira, a reputação, o relacionamento, a estabilidade de uma vida inteira. Tinha criado um filho sozinha em condições que nenhum ser humano deveria enfrentar. Tinha passado anos reconstruindo com as próprias mãos o que outros destruíram com caneta e papel. E enquanto isso acontecia, enquanto ela acordava cedo e dormia tarde e ensinava ao filho que dignidade não se negocia, a empresa que se beneficiou daquela injustiça continuava crescendo, com o nome da família dele na fachada. Alexandre ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. Depois se levantou, pegou o paletó e foi ao vestiário. Ele bateu na porta antes de entrar. Giovanna estava de pé, o carrinho ao lado, como se estivesse prestes a retomar o trabalho. Ela olhou para ele sem surpresa, sem defesa.
com aquela calma que ele tinha confundido com indiferença durante 8 meses e que agora reconhecia pelo que era de verdade. A calma de alguém que já passou pelo pior e não tem mais medo do desconforto. Eu preciso falar com você, ele disse. Eu sei. Ele entrou. Ficou parado perto da porta, como se precisasse manter uma saída disponível. Não por covardia, mas porque aquele era o tipo de conversa para a qual nenhum treinamento executivo prepara ninguém. Eu não sabia, ele começou. Eu preciso que você saiba que eu não sabia. Giovanna não disse nada sobre o que aconteceu com você na época, sobre como a sua saída foi conduzida. Eu era novo na empresa, estava começando a assumir responsabilidades, e o que me foi contado era uma versão que... Ele parou. Que eu aceitei sem questionar, porque era mais fácil aceitar. Ela ficou em silêncio. E isso, ele continuou, é a parte que não consigo justificar. Não saber é uma coisa, não perguntar é outra. Giovanna olhou para ele por um longo momento. Havia ali uma avaliação genuína acontecendo, não de raiva, não de julgamento apressado, mas o tipo de avaliação que só quem passou por muita coisa sabe fazer. Ela estava medindo o peso daquelas palavras, checando se eram reais. Você tem filhos? Ela perguntou. A pergunta o pegou de surpresa. Não, um dia vai ter. Ela apoiou as mãos no carrinho. E quando tiver... vai entender uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil possível. A gente não ensina filho com o que fala. Ensina com o que faz quando acha que ninguém está olhando. Ela o olhou diretamente. Seu pai achou que ninguém estava olhando. Alexandre fechou os olhos por um segundo. Eu olhei, ela disse. Durante anos, de longe, eu vi tudo. E vim até aqui não para destruir o que ele construiu. Vim para que pelo menos uma pessoa que carrega o nome dele soubesse a verdade e pudesse escolher fazer diferente. Quando Alexandre abriu os olhos, estavam vermelhos. Ele não chorou, mas estava perto. E Giovanna viu isso e não desviou o olhar, porque aquela dor era legítima e ela sabia reconhecer dor legítima melhor do que ninguém. Eu lamento, ele disse. E era a coisa mais simples que ele tinha dito em toda a história, sem eloquência, sem construção. Apenas 2 palavras carregando o peso real de tudo que elas precisavam carregar. Giovanna assentiu uma vez. Pequeno, firme. Não era perdão completo. Não era absolvição. Era reconhecimento. Era o início de alguma coisa que talvez nunca tivesse nome, mas que era mais honesto do que qualquer acordo formal poderia ser. Alexandre saiu do vestiário sem dizer mais nada. O filho de Giovanna chegou 40 minutos depois. Ele entrou pelo saguão principal com uma pasta preta na mão e aquela postura que ela reconhecia desde quando ele tinha 12 anos e já andava como se soubesse aonde estava indo mesmo quando não sabia. Alto, ombros abertos, o rosto com aquela expressão concentrada que as pessoas confundiam com frieza, mas que ela sabia que era foco. O nome dele era Rafael. Ele tinha estudado com bolsa, trabalhado durante a faculdade, montado o próprio escritório com 2 colegas numa sala pequena, num bairro que ninguém considerava nobre. Não tinha pedido atalho para ninguém. Tinha construído do zero, como a mãe tinha ensinado. Não porque era fácil, mas porque era o único jeito de chegar em algum lugar e conseguir dormir com isso. Quando ele viu Giovanna no corredor do 3º andar, parou. Ela estava com o carrinho, mas tinha parado de trabalhar. Ficou olhando para ele chegar e havia no rosto dela uma expressão que ela raramente deixava aparecer. Era orgulho. O tipo que vai fundo, que não precisa de plateia, que existe independentemente de qualquer resultado. Rafael caminhou até ela e a abraçou. Não disse nada. Ela também não disse nada. Ficaram ali parados no corredor daquele prédio de vidro, a mãe de jaleco e o filho de terno, abraçados em silêncio, enquanto o mundo corporativo continuava girando ao redor deles, como se aquele momento não fosse absolutamente tudo. Fábio passou pelo corredor naquele instante e parou. Olhou para os 2.
Desviou o olhar discretamente e seguiu em frente, mas seus olhos estavam brilhando quando dobrou a esquina. Quando se separaram, Rafael segurou o rosto da mãe com as duas mãos por um segundo. Acabou, mãe. Acabou, ela confirmou. Você não precisa mais voltar aqui. Ela olhou para o carrinho, para o corredor que tinha percorrido centenas de vezes, para as janelas que conhecia de cor, para o andar inteiro que tinha sido o seu campo de trabalho e de observação por 8 meses. Havia ali uma estranheza, o tipo que aparece quando algo que tomou tanto espaço na sua vida de repente fica pequeno. Eu sei, ela disse. Rafael abriu a pasta. Sérgio Santos formalizou um pedido de consultoria para você. Contrato, remuneração compatível com a sua experiência real, nome limpo no mercado. Ele virou as páginas na direção dela. Você não precisa assinar hoje, mas precisa saber que existe. Giovanna olhou para o documento sem tocar. Ficou olhando por um longo momento. Havia um peso diferente naquelas páginas. Não era só um contrato, era o mercado dizendo, formalmente, que cometeu um erro. Era uma porta que tinha sido fechada com força, sendo aberta de volta. Não com desculpa, mas com reconhecimento concreto. Ela passou o dedo sobre o próprio nome impresso no cabeçalho do documento. Me dá tempo, ela disse. Todo o tempo que você precisar. Naquela noite, Giovanna chegou em casa e ficou parada na entrada por um momento antes de ligar a luz. O apartamento estava como sempre. A samambaia na varanda, que ela tinha comprado num mercado de bairro meses atrás, como quem resgata algo de um tempo anterior. A foto na parede. A mesa da cozinha com o caderno que ela tinha trazido de volta, agora fechado, cumprida a função para a qual tinha sido criado. Ela foi até a varanda. Ficou olhando para a rua lá embaixo, para as luzes da cidade que não param nunca, para os carros que passam sem saber nada sobre as histórias das janelas que iluminam a noite. Pensou no pai de Alexandre. Pensou em tudo que tinha sido perdido. Pensou em tudo que tinha sido reconstruído. Pensou no filho dela, sentado num escritório pequeno, num bairro que ninguém considerava nobre, construindo algo real com as próprias mãos, exatamente como ela tinha ensinado. E pensou que talvez justiça não fosse sempre um tribunal, ou um documento, ou um nome reabilitado num mercado que te expulsou. Às vezes, justiça era isso, era estar de pé, era ter criado um ser humano que olha para o mundo com honestidade. Era chegar numa noite comum num apartamento simples e sentir que você não deve nada para ninguém e que tudo que você tem é genuinamente seu. Ela voltou para dentro. Pegou o caderno da mesa da cozinha, foi até a gaveta, colocou o caderno lá dentro e fechou. Depois foi dormir. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem acordar no meio da noite. Algumas semanas depois, a Luminar Capital amanheceu diferente. Não era uma diferença visível nas paredes, ou nos móveis, ou na vista, que continuava a mesma do último andar. Era uma diferença de atmosfera, daquelas que as pessoas sentem antes de conseguir nomear. Os corredores tinham o mesmo zumbido de sempre, os telefones tocavam no mesmo ritmo, o café ainda ficava na mesma bancada da copa. Mas alguma coisa tinha mudado no centro de gravidade daquele lugar, como quando você tira um peso de um lado de uma balança e tudo se redistribui silenciosamente. Bruna não estava mais lá. Não tinha sido uma saída discreta. O processo que Sérgio Santos e Rafael conduziram nas semanas seguintes à reunião tinha sido preciso e irrefutável. Os documentos que ela tentara esconder, combinados com as anotações do caderno de Giovanna e os registros que Fábio tinha preservado, formaram um conjunto que não deixava brecha. Ela respondia agora por irregularidades que iam muito além do que qualquer pessoa na empresa imaginava. O mercado que ela achava que controlava tinha virado as costas para ela com a mesma velocidade com que ele costuma fazer com quem aposta no lado errado. Ninguém na Luminar falava muito sobre isso, mas todo mundo sabia. Fábio chegou cedo naquela manhã, como sempre.
Passou pela recepção, cumprimentou a segurança pelo nome, pegou o café e subiu. Quando entrou no seu escritório, havia um envelope em cima da mesa. Sem remetente. Só o nome dele escrito à mão com uma letra pequena e precisa que ele reconheceu imediatamente. Ele abriu. Era um bilhete de 2 linhas. Você foi o único que olhou quando todo mundo estava olhando para outro lado. Isso tem valor, não deixa de ter. Sem assinatura, sem data, mas ele não precisava de nenhuma das duas. Fábio ficou sentado na cadeira com o bilhete na mão por um longo momento. Depois dobrou com cuidado, colocou no bolso interno do paletó e começou o dia. Meses depois, ele seria promovido. Não por indicação, não por manobra política, mas porque Alexandre Souza havia revisado cada processo interno da empresa e concluído que Fábio era exatamente o tipo de profissional que a Luminar precisava para o que ela estava tentando se tornar. Mas isso ainda estava por vir. Naquela manhã, o bilhete no bolso já era suficiente. Alexandre chegou mais tarde do que de costume. Entrou pela porta principal com uma expressão que os funcionários mais antigos não conseguiam classificar direito. Não era a confiança performática de sempre. Era algo mais quieto e mais sólido ao mesmo tempo, como alguém que passou por uma tempestade, saiu do outro lado e ainda está descobrindo o que ficou de pé. Ele subiu direto para o último andar, não para a sala de reuniões. Foi para o corredor onde Giovanna costumava começar o dia. Ela não estava mais lá. Ele sabia que não estaria. Mas foi assim mesmo. Ficou parado no corredor vazio por um momento, olhando para aquele espaço que ela tinha percorrido centenas de vezes, com o carrinho, com o pano, com aquela cadência que ele tinha ignorado por 8 meses inteiros. Pensou em quantas vezes ela tinha passado por ele sem que ele sequer erguesse os olhos. Pensou em quantas conversas importantes ele tinha tido naqueles corredores sem saber que a pessoa mais capaz da sala estava do lado de fora ouvindo tudo. Depois foi para o escritório dele e fez uma ligação. A reunião estava marcada para daqui a 1 semana. Era uma reunião diferente de tudo que a Luminar tinha feito até então. Não era para investidores, não era para a diretoria, era para todos os funcionários, do andar de cima ao andar de baixo, do executivo ao time de limpeza. Alexandre tinha pedido que todo mundo estivesse presente. E quando as pessoas perguntavam o motivo, ele dizia apenas que tinha algo importante a dizer e que todo mundo merecia ouvir. Giovanna soube da reunião por Rafael. Ele ligou numa tarde enquanto ela regava a samambaia da varanda e disse que Alexandre tinha pedido a presença dela. Não como funcionária, como convidada. Ela ficou quieta por um momento. "Você vai?" ele perguntou. Ela olhou para a samambaia, para as folhas verdes que tinham crescido desde que ela trouxera a planta para casa, como se o simples ato de cuidar de alguma coisa fosse suficiente para fazê-la prosperar. Pensou em tudo que tinha sido feito naqueles meses. Pensou no caderno na gaveta. Pensou no bilhete que tinha deixado para Fábio. Pensou na cara de Alexandre no vestiário, dizendo "eu lamento" com uma voz que não fingia ser mais do que era. "Vou", ela disse. A reunião aconteceu numa manhã de céu aberto. A sala estava cheia como Alexandre tinha pedido. Funcionários de todos os andares, pessoas que nunca tinham estado naquele espaço antes, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e estranhamento. Giovanna chegou com Rafael e ficou num canto, de pé, sem querer ocupar espaço que não era dela. Alexandre subiu na pequena plataforma que tinham montado no centro da sala. Ficou em silêncio por um segundo, olhando para aquelas faces, para aquele conjunto de pessoas que eram na prática a Luminar Capital muito mais do que qualquer gráfico ou projeção poderia representar. E então falou. Não tinha discurso pronto, tinha verdade, que é diferente. Ele contou o que tinha acontecido, não a versão corporativa, não a versão editada pelo jurídico, mas o que de fato tinha acontecido. Contou sobre as irregularidades, sobre Bruna,
sobre os números que tinham sido manipulados. Contou sobre uma mulher que tinha trabalhado naquele andar por 8 meses e visto o que nenhum executivo, analista ou consultor externo tinha conseguido ver. Contou sobre o passado, sobre a injustiça, sobre o que o nome da família dele tinha a ver com aquilo. A sala ficou completamente imóvel. Quando ele terminou, apontou para o canto onde Giovanna estava. Essa é Giovanna, ele disse, e ela merece ser reconhecida por todo mundo que está nessa sala. Giovanna não esperava aquilo. Ficou parada com os olhos baixos por um segundo. O tipo de segundo em que você precisa decidir se vai se defender do que está sentindo ou se vai deixar entrar. Ela deixou entrar. Quando ergueu os olhos, a sala inteira estava olhando para ela. E então, uma a uma, as pessoas começaram a se levantar. Não foi combinado. Não foi organizado. Foi o tipo de coisa que acontece quando um gesto é genuíno e as pessoas reconhecem isso no instante em que veem. Rafael, ao lado dela, ficou de pé também. E quando ela olhou para o filho, viu que ele estava com os olhos brilhando e o queixo erguido, com aquele orgulho que ela conhecia desde que ele era pequeno e que sempre fazia o peito dela apertar do jeito bom. Ela não fez discurso longo. Não era o momento para isso. Deu um passo à frente, olhou para a sala e disse o que tinha a dizer com a mesma calma de sempre. Eu passei anos acreditando que dignidade era o que sobrava depois que tiravam tudo de você. Ela pausou. Aprendi que não. Dignidade é o que ninguém consegue tirar. É o que você carrega mesmo quando não tem mais nada. E se tem uma coisa que eu quero que cada pessoa aqui leve para casa hoje, é isso. Não importa onde você está. Não importa qual é o seu cargo, ou o seu uniforme, ou o andar onde você trabalha. O que você sabe tem valor, o que você vê tem valor, e nenhuma cadeira vazia ou mesa grande ou gráfico na parede muda isso. Silêncio. E então alguém começou a bater palma, e outro, e mais outro, até a sala inteira estar em movimento, e Giovanna ficou de pé, recebendo aquilo sem desviar o olhar, porque tinha aprendido da forma mais difícil possível que receber reconhecimento com graça exige a mesma força que aguentar injustiça em silêncio. Na semana seguinte, Giovanna assinou o contrato, não porque precisava provar algo, não porque o mercado finalmente havia aberto a porta, mas porque ela tinha um filho que tinha construído um escritório do zero e uma samambaia que crescia bem na varanda e um caderno que estava na gaveta cumprindo sua função e um nome que era limpo não porque alguém tinha declarado que era, mas porque ela tinha vivido de um jeito que nenhuma acusação falsa conseguiu mudar de verdade. Ela assinou porque queria, e isso fazia toda a diferença. Na manhã em que foi para o novo escritório pela primeira vez, passou na frente do prédio da Luminar Capital, sem parar. Olhou para cima, para o último andar de vidro, onde o sol batia forte naquela hora. Pensou no carrinho, no pano, no silêncio das manhãs vazias, em tudo que tinha sido construído dentro daquele anonimato que o mundo confundiu com invisibilidade. Sorriu e seguiu em frente. Amén. No tienen... No voy a robar eso. Bueno, mamita, ¿vas a tener algo o no? ¿Algo interesante? Parece no. ¿Qué es esto? Elderberry. Pero yo quiero la de los hámster. ¿Qué era lo que... Chiquillo, ¿qué era lo de los hámster? ¿Me ayudan? ¿Qué era lo que necesitaba para los hámster? Apio. No tengo nada que me sirva.
no es pepino. Pepino, ¿de dónde me saco un pepino? Necesito un pepino. La meta de hoy, chiquillos, no es tener una casa. La meta de hoy es tener un pepino. Make it feel better. Little cigarette to make it feel better. Entonces, es un búho. No te lo puedo fucking creer. No. Yo no tengo espada. Cuero. Ah, listo, chiquillos, estamos al otro lado. Tenemos letras está. Listening to your twisted transistor. Turn it up, turn it up. Some it through. Alone, in life, when no one understands you. But don't keep up, because the music do. Music do. Uy, esto. Una gaita. Pantalones. Because the music. And then it's raging. It's the transistor. Hey you, finally you get it. The world ain't fair, it's you if you let it. You're in alone in life, but no one understands you. Because the music. No. Necesito hilo. Because the music is raging inside you, forever preaching fuck you too. Hang on you, use the transistor. Music do. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Music do. ¿De dónde cojones me saco hilo? Hey you. Dance for how to be. Set you. Anesthetize this bitch. Anesthetize this one. Don't fail. No sé dónde encuentro hilo tan puro lleno de estas casas de estas cabronas ladronas de remil cojones. Fuck you too. Hang on you, twisted transistor. Ojalá no encuentren esas cosas y me las roben porque dejé todas mis cosas ahí. Para. Torota. Toro. Dame un motivo por el que no mate. Oye, hace rato que te invitaron lo que son los jugadores, ¿o no? No, son los monos, son los monos del servidor, las ¿cómo se llaman?
Hadas. Es que se roban, cuando te acercáis mucho a ellas, como que se roban todas tus cosas, entonces... Yo solo quiero un poco de hilo para llevarme mis cosas. Es lo que me pasa, anda, métele... No, están insultando a las hadas, que se roban todo el loot. Oye, pero ¿de dónde me saco hilo acá en pleno día? Si mato a una oveja, me dejará... A ver, permiso, chica, lo siento, no fue mi intención. No. No sé por qué pensé que lo haría. Bueno. Matanza. Y no me dio 3. Y tú, uy, ¿qué pasa si yo no me rindo? Y descarrilaré si veo que lo llama lindo. A otro tú no le digas amor, tampoco lindo. Oye, no encuentro una polla. Voy a tener que meterme en una cueva a matar una araña. En serio, voy a tener que hacer eso. Uy, llegué a Colchane. Ya me voy a devolver nomás. Voy a meterme en una cueva a matar una araña y estamos para la mochila. Ay. No, pensé que había salido. Ya, entonces deberíamos hacer la cafetería al tiro y un... Voy a hacer la cafetería y después como un apartado. Voy a hacer... lo que quiero hacer de mi casa. Primero la cafetería. Como para que sea la fachada, ¿ok? Hola, ¿cómo están todos del chat? Hola, Mati Gato. Me, Tell me why I got this feeling. Yeah. That's what you're trying, subliminally trying. One too long, I know it's exciting. Like it, I need to own. Tell me what's your motive? What's the motive? What's the motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? Just think you. Ah. I see you trying, subliminally trying.